Capítulo 3. Livro 1. A Teia de Ilusões. Os ventos de março amainavam. As flores primaveris distribuíam sua fragrância pelo ar, inclusive no banheiro, onde eu lavava o suor e o cansaço físicos, após um treinamento vigoroso. Vesti-me rapidamente e desci saltando os degraus dos fundos do ginásio Hermann, vendo o céu de Edward Fields tornar-se alaranjado com os últimos raios de sol. O ar fresco revigorou-me. Relaxado e em paz com o mundo, caminhei para o centro da cidade, onde comi um hambúrguer a caminho do cinema. Nessa noite estava passando A Grande Fuga, um filme excitante sobre a fuga ousada de prisioneiros de guerra ingleses e americanos. O filme terminou, e subi lentamente a University Avenue em direção ao campus. Cheguei ao posto pouco depois de Sócrates iniciar o seu turno. Havia grande movimento, e ajudei-o até pouco depois da meia-noite. Fomos para o escritório e lavamos as mãos, depois ele me surpreendeu, começando a preparar um jantar chinês. Iniciava-se uma nova fase de meu aprendizado. Tudo começou quando falei sobre o filme. Parece um filme empolgante. Disse ele, desembrulhando um pacote de legumes frescos. E apropriado, também. Como? Você também precisa fugir, Dan. É prisioneiro de suas próprias ilusões. Ilusões sobre si mesmo e o mundo. Para libertar-se, precisará de mais coragem e resistência que qualquer herói do cinema. Estava me sentindo tão bem naquela noite que não consegui levar Sock a sério. Não me sinto numa prisão, a não ser quando você me amarra na cadeira. Ele começou a lavar os legumes e comentou, elevando a voz acima do ruído da água corrente. Você não vê a sua prisão porque as grades são invisíveis. Parte da minha tarefa consiste em mostrar-lhe sua situação crítica, e espero que esta seja a pior experiência da sua vida. Muito obrigado, amigo, redagui, chocado com os seus maus votos. Acho que você não me entendeu. Disse ele, mostrando-me um nabo e cortando-o em fatias numa tigela. A desilusão é o maior presente que posso lhe dar. Entretanto, por seu apego à ilusão, você considera a palavra negativa, solidariza-se com um amigo quando diz: "Oh, que desilusão deve ter sido!" Mas devia estar comemorando com ele. A palavra desilusão significa literalmente o libertar-se da ilusão. Mas você se agarra às suas. Aos fatos, o desafiei. Fatos. Repetiu ele, colocando de lado o tofu cortado em cubos. Dan, você está sofrendo, não gosta realmente da sua vida. Seus divertimentos, suas distrações, e até mesmo a ginástica constituem formas temporárias de distraí-lo da sensação fundamental de medo. Espere um momento, Sock, eu estava irritado. Está dizendo que a ginástica, o sexo, o cinema são ruins. Não necessariamente. Mas para você são vícios, não distrações. Você os utiliza para distrair-se da sua vida interior caótica. Um desfile de desculpas, ansiedades e fantasias que você chama de sua mente. Espere aí, Sócrates, esses não são fatos. São sim, e inteiramente verificáveis, embora você ainda não possa enxergar. Você, Dan, em sua busca condicionada de realização e diversão, evita a origem fundamental do seu sofrimento. Fez uma pausa. Isso não era realmente o que você queria ouvir, era? Não em particular. E não creio que isso se aplique a mim. Você tem alguma coisa um pouco mais elaborada? Perguntei. Claro. Disse ele, terminando de cortar os legumes e reunindo. A verdade é que, assim como está, sua vida é maravilhosa, e você não está sofrendo. Não precisa de mim e já é um guerreiro. Assim está bem? Melhorou. Dei uma risada. Mas sabia que não era verdade. Provavelmente a verdade está em algum ponto intermediário, não acha? Sem desviar os olhos dos legumes, Sócrates continuou. Acho que o seu ponto intermediário é, do meu ponto de vista, o próprio inferno. Coloquei-me na defensiva. Sou o único idiota, ou você é especialista em trabalhar com deficientes espirituais? Pode achar isso. Ele sorriu, colocando óleo de gergelim na frigideira, já sobre a chapa aquecida.
Mas quase toda a humanidade tem a mesma dificuldade que você. E que dificuldade é essa? Pensei que eu já havia explicado. Disse pacientemente. Se você não tem o que quer, sofre, se tem o que não quer, também sofre. Mesmo que consiga exatamente o que quer, ainda assim você sofre, porque não pode se agarrar, seja ao que for, eternamente. Sua mente é a sua dificuldade. Ela quer se ver livre da mudança, livre da dor, livre das obrigações da vida e da morte. Mas a mudança é uma lei, e nenhuma simulação alterará essa realidade. Sócrates, você consegue ser deprimente, sabia? Acho que perdi a fome. Se a vida é apenas sofrimento, então para que preocupar-se? A vida não é sofrimento, só que você vai perdê-la, em vez de aproveitá-la, se não abandonar os apegos para seguir livremente, aconteça o que acontecer. Sócrates colocou os legumes e o tofu na frigideira quente, e começou a mexer. Um aroma delicioso encheu o escritório enquanto ele dividia 8 legumes tostados em 2 pratos, dispondo-os sobre a velha escrivaninha que servia de mesa de jantar. Acho que acabei de recuperar o apetite, disse. Sócrates riu, então comemos em silêncio, pegando pequenas porções com os pauzinhos chineses. Devorei os legumes em 30 segundos. Acho que estava realmente faminto. Quando Sócrates terminava sua refeição, perguntei. Então, quais são os usos positivos da mente? Sócrates ergueu os olhos do prato. Nenhum. E retornou calmamente à comida. Nenhum. Sócrates, isso é loucura. E as criações da mente? Os livros, as bibliotecas, as artes. E todos os avanços da nossa sociedade, produzidos por mentes brilhantes. Ele abriu um sorriso largo, pousou os pauzinhos e afirmou. Não existem mentes brilhantes. E levou os pratos para a pia. Sócrates, pare de fazer essas afirmações irresponsáveis e explique-se. Sócrates saiu do banheiro, erguendo no ar 2 pratos lavados. Acho melhor redefinir alguns termos para você. Mente é uma dessas palavras tão escorregadias quanto amor. A definição apropriada depende do seu estado de consciência. Considere desta forma. Você tem um cérebro que comanda o corpo, armazena informações e lida com essas informações. Aos processos abstratos do cérebro chamamos de intelecto. Em nenhum momento mencionei a mente. Cérebro e mente não são a mesma coisa. O cérebro é real, a mente não. A mente é o reflexo enganador de uma excitação do cérebro agitado. Inclui todos os pensamentos descontrolados, aleatórios, que afloram do subconsciente para o consciente. A consciência não é a mente, a percepção não é a mente, a atenção também não é a mente. Ela é uma obstrução, um empecilho. É uma espécie de erro evolutivo no ser humano, uma fraqueza primordial da experiência humana. Não há nenhuma função que possa ser atribuída à mente. Permaneci em silêncio, respirando com lentidão. Eu não sabia ao certo o que dizer. Porém, logo as palavras brotaram. Não sei bem do que você está falando, mas me parece realmente sincero. Ele limitou-se a sorrir, dando de ombros. Só que, prossegui, terei que cortar a cabeça para livrar-me da mente. Sorrindo ele disse. É uma forma de cura, mas com efeitos colaterais indesejáveis. O cérebro pode ser um instrumento. Ele pode lembrar números de telefone, solucionar problemas matemáticos ou criar poesia. Dessa forma, ele trabalha para o resto do corpo, como uma máquina. Mas quando você não consegue parar de pensar no problema matemático ou no número de telefone, ou quando os pensamentos ou as lembranças indesejáveis afloram contra a sua vontade, não é o seu cérebro que trabalha, mas a mente que devaneia. Então a mente assume o controle, a máquina está desgovernada. Entendi. Para entender realmente, você deve observar e ver o que estou dizendo. Você tem um pensamento de raiva e fica com raiva. O mesmo acontece com todas as suas emoções. Elas são o seu reflexo patelar ao estímulo de pensamentos que você não consegue controlar. Seus pensamentos são como um macaco selvagem mordido por um escorpião. Sócrates, acho. Você acha demais. Eu só ia dizer que estou realmente disposto a mudar. Esta é uma característica minha,
sempre fui aberto a mudanças. Essa Disse Sócrates. é uma de suas maiores ilusões. Você se dispõe a trocar de roupa, de corte de cabelo, de mulher, de casa e de trabalho. Está disposto a mudar qualquer coisa, exceto a si mesmo, mas você vai mudar. Ou eu ajudo você a abrir os olhos, ou o tempo se encarregará disso, embora nem sempre ele seja gentil. Ameaçou. Decida-se. Mas primeiro reconheça que está numa prisão, só então poderemos tramar a sua fuga. Dito isso, ele foi até a escrivaninha, pegou o lápis e começou a conferir recibos, como um contador atarefado. Tive a nítida sensação de que eu estava dispensado por aquela noite. Fiquei satisfeito por não ter mais aulas. Nos dias que se seguiram, que logo se transformaram em semanas, convenci-me de que estava ocupado demais para fazer uma visita a Sócrates. No entanto, suas palavras não me saíam da cabeça. Comecei a me preocupar com o seu conteúdo. Passei a utilizar um pequeno caderno de notas, onde escrevia meus pensamentos durante o dia, exceto nos treinos, quando eles eram substituídos pela ação. Em 2 dias tive de comprar um caderno maior, em uma semana, esse também logo ficou completo. Impressionei-me com o negativismo geral de meus processos mentais. Essa prática aguçou a consciência dos ruídos da minha mente, eu havia aumentado o volume de meus pensamentos, que antes não passavam de pano de fundo subconsciente. Parei de escrever, mas os pensamentos continuaram a gritar, talvez só que pudesse me ajudar a controlar o volume. Decidi visitá-lo naquela noite. Encontrei-o na garagem, limpando o motor de um velho Chevrolet. Eu ia começar a falar, quando uma garota de cabelos escuros assomou à porta. Nem mesmo só que ouviu-a entrar, o que não era comum. Avistou-a pouco antes de mim e recebeu-a de braços abertos. Ela dançou em volta dele, e ambos se abraçaram, rodopiando pela sala. Nos minutos seguintes, apenas se fitaram. Sócrates perguntava. Sim. E ela respondia. Sim. Uma cena bem estranha. Não me restava nada a não ser olhar para ela cada vez que passava rodopiando. Tinha cerca de 1,65 m, era robusta, embora estivesse envolta em uma aura de fragilidade e delicadeza. Os cabelos longos e negros estavam presos num coque, deixando a mostra tez clara e brilhante. Os traços mais marcantes do rosto eram os olhos grandes e escuros. Finalmente, meu olhar deve ter atraído a sua atenção. Dan, esta é Joy. Disse Sócrates. Joy é o seu nome ou o seu estado de espírito? Indaguei, tentando ser simpático. Os dois, na maioria das vezes. Replicou ela, olhando para Sócrates. Ele assentiu. Então, para minha surpresa, ela me abraçou. Seus braços envolveram-me suavemente num abraço muito carinhoso. Senti um aumento brusco de energia correr pela minha espinha. E fui instantaneamente inundado de amor. Joy fitou-me com seus olhos grandes e luminosos por trás de um sorriso doce e malicioso, e os meus olhos cravaram-se nela. O velho Buda está colocando você na máquina de espremer roupa, é? Indagou suavemente. Ah, acho que sim, murmurei. Bem, vale a pena ser espremido. Eu sei, porque ele me colocou na máquina primeiro. Eu não tinha forças para perguntar os detalhes. Ademais, ela virou-se para Sócrates e disse. Agora tenho que ir. Que tal nos encontrarmos aqui no sábado de manhã, às 10 horas, para irmos ao Tilden Park fazer um piquenique? Eu preparo o lanche. Acho que vai fazer bom tempo. Ok? Perguntou antes para Sócrates e depois para mim. Assenti em silêncio, e ela saiu sem fazer ruído. Não ajudei Sócrates durante aquela noite. Aliás, o resto da semana foi totalmente perdido. Por fim, quando chegou o sábado, caminhei sem camisa até a estação rodoviária. Queria muito me bronzear e também impressionar Joy com meu tórax musculoso. Tomamos o ônibus até o parque e caminhamos pelos campos, pisando em folhas secas que se amontoavam por entre os pinheiros, as bétulas e os olmos. Dispusemos a comida em um outeiro gramado, banhado de sol. Deixei-me cair ruidosamente na grama, louco para tostar ao sol esperando que Joy se sentasse ao meu lado. De súbito, o vento aumentou, trazendo as nuvens.
Eu não queria acreditar. Começou a chover, primeiro um chuvisco, depois um temporal repentino. Peguei a camisa e vestia, praguejando. Sócrates apenas ria. Como pode achar graça? Censurei-o. Vamos ficar ensopados, só há ônibus daqui a 1 hora e o lanche está todo molhado. Joy preparou. Tenho certeza de que ela não deve estar achando tanta graça. Joy também estava rindo. Não estou rindo da chuva. Disse Sock. Estou rindo de você. Ele explodiu numa gargalhada, rolando nas folhas molhadas. Joy começou a dançar e a cantar, cantando na chuva. Debbie Reynolds e Buda, era demais. A chuva parou tão repentinamente quanto começara. O sol surgiu, e logo a comida e as roupas estavam secas. Acho que minha dança da chuva funcionou. Disse Joy, agradecendo com uma mesura. Ela sentou-se atrás de mim, eu estava todo encurvado, e massageava meus ombros enquanto Sócrates dizia: Está na hora de você começar a aprender com as experiências da vida, em vez de reclamar ou aceitá-las passivamente, Dan. 2 experiências muito importantes lhe foram oferecidas, e ambas caídas do céu, por assim dizer. Eu atacava a comida, tentando não ouvir. Primeiro, Disse ele, mastigando a alface. nem o seu desapontamento, nem a raiva foram causados pela chuva. Minha boca estava tão cheia de salada de batatas que não pude protestar. Sócrates continuou mostrando ostensivamente uma rodela de cenoura. A chuva foi uma demonstração perfeita da natureza. O seu aborrecimento com o fiasco do piquenique e a felicidade quando o sol reapareceu foram produzidos por seus pensamentos. Nada tiveram a ver com os acontecimentos reais. Nunca se sentiu infeliz em comemorações, por exemplo? Então é óbvio que é sua mente, e não as pessoas ou o ambiente que causam esse estado de espírito. Essa é a primeira lição. Engolindo a salada de batatas, ele prosseguiu. A segunda lição é a constatação de que você ficou mais furioso ainda ao perceber que eu não estava nem um pouco aborrecido. Você começou a se ver e a se comparar a um guerreiro. A 2 guerreiros, aliás. Sorriu para Joy. Não gostou nem um pouco do que viu, gostou, Dan? Isso deve ter sugerido uma necessidade de mudança. Permaneci sentado e mal-humorado, absorvendo o que Sócrates dissera. Nem percebi que ele e Joy tinham se afastado. Em pouco tempo voltou a chuviscar. Sócrates e Joy voltaram para onde estávamos. Sócrates começou a dar saltos, imitando o meu comportamento anterior. Maldita chuva! Gritava. Estragou nosso piquenique. Andava de um lado para o outro com passos duros, parava e piscava para mim, sorria maliciosamente. Então jogou-se de barriga em um charco de folhas úmidas e fingiu nadar. Joy começou a cantar, ou a rir, eu não saberia dizer qual dos dois. Por fim entreguei-me, e comecei a rolar com eles nas folhas molhadas, lutando com Joy. Apreciei particularmente essa parte, e acho que ela também. Corremos e dançamos loucamente até a hora de partir. Joy era peralta e divertida, embora possuísse todas as qualidades de uma mulher forte e orgulhosa. Rapidamente eu fiquei caído por ela. O ônibus sacolejava ao descer a estrada tortuosa das colinas que se elevavam acima da baía, e o céu foi ficando rosa e dourado ao pôr do sol. Sócrates fez uma tentativa débil de resumir minhas lições enquanto eu me esforçava para ignorá-lo e continuar enroscado com Joy no banco de trás. Ei! Quer me dar um pouco de atenção? Pediu. Estendeu a mão, pegou o meu nariz entre 2 dedos e virou meu rosto para ele. O que você quer? Indaguei. Joy sussurrava ao meu ouvido enquanto Sócrates segurava meu nariz, prefiro ouvi-la a ouvir você. Ela só vai levá-lo para a vida mansa. Disse, sorrindo e soltou meu nariz. Até um tolo, nas garras do amor, pode ver que a mente cria tanto desapontamento quanto alegrias. Excelente escolha de palavras, observei, perdendo-me nos olhos de Joy. Depois de uma curva, mergulhamos no silêncio, observando São Francisco acender suas luzes. O ônibus parou ao pé da colina. Joy levantou-se rapidamente e saiu do ônibus, seguida por Sócrates. Fiz menção de segui-los, mas ele me lançou um olhar e disse:
Não. E isso foi tudo. Joy olhou-me pela janela aberta. Joy, quando a verei de novo? Talvez logo. Depende. Disse ela. Depende do quê? Perguntei. Joy, espere, não se vá. Motorista, deixe-me descer. Mas o ônibus estava em movimento. Joy e Sock desapareceram na escuridão. Passei o domingo dominado por profunda depressão, sobre a qual não tinha controle. Nas aulas de segunda-feira, quase não ouvia o que o professor dizia. Fiquei preocupado durante os treinos e minha energia foi consumida. Não comia desde o piquenique. Preparei-me para minha visita de segunda noite ao posto de gasolina. Se encontrasse Joy lá, pediria que saísse comigo, ou que me deixasse sair com ela. Ela e Sócrates estavam rindo quando entrei no escritório. Sentindo-me um estranho, pensei que estavam rindo de mim. Entrei, tirei os sapatos e sentei-me. Bem, Dan, está mais esperto do que no sábado? Indagou Sócrates. Joy limitou-se a sorrir, mas de um modo que me magoou. Temi que você não fosse aparecer hoje, Dan, com medo de que eu dissesse algo que não quisesse ouvir. As palavras dele soavam como pequenas marteladas. Cerrei os dentes. Tente relaxar, Dan. Aconselhou-me ela. Eu sabia que estava tentando ajudar, mas me senti esmagado e criticado pelos dois. Dan. Prosseguiu Sócrates. Olhe para você. Se continuar cego para suas fraquezas, como poderá corrigi-las? Eu mal podia falar. Quando fiz, minha voz tremia de tensão, raiva e autocomiseração. Eu estou olhando. Não queria bancar o tolo na frente de Joy. Sócrates prosseguiu jovialmente. Já lhe disse que a atenção compulsiva que você dá aos humores e impulsos da mente é um erro fundamental. Se insistir, continuará a ser como é, e não consigo imaginar destino pior. Sócrates soltou uma gargalhada entusiasmada, e Joy aqueceu com um movimento de cabeça. Ele pode ficar zangado, não é? Disse ela, rindo para Sócrates. Cerrei os punhos e mantive minha voz firmemente controlada. Não estou achando graça em nenhum dos dois. Sócrates recostou-se na cadeira. Você está com raiva, mas está fazendo um péssimo trabalho ao tentar escondê-la. E essa raiva é a prova de suas ilusões obstinadas. Por que defender um eu, no qual nem você acredita? Quando esse jovem asno vai crescer? Você é o único louco. Ouvi meu próprio grito. Eu estava bem, até encontrar você. O seu mundo parece cheio de sofrimento, não o meu. Fico deprimido sim, mas só quando estou aqui com você. Nem Joy nem Sócrates disseram uma palavra. Limitaram-se a balançar a cabeça, tentando parecer solidários e compassivos. Maldita compaixão! Vocês dois acham tudo tão claro, tão simples e tão engraçado. Não entendo nenhum dos dois e não sei se quero entender. Cego de constrangimento e perplexidade, e sentindo-me um tolo, saí pela porta, jurando a mim mesmo esquecer Sock. Esquecer Joy, e esquecer que numa madrugada estrelada eu tinha entrado naquele posto de gasolina. Minha indignação era falsa, e eu sabia disso. E o pior é que eles também sabiam. Eu fiquei furioso. Sentia-me como se fosse um garotinho. Podia suportar perder o prestígio diante de Sócrates, mas não diante dela. E agora tinha certeza de que a perdera para sempre. Andando pelas ruas, acabei tomando a direção contrária à minha casa. Terminei num bar na University Avenue, perto da Grove Street. Embebedei-me o mais que pude, e quando finalmente cheguei em casa, por sorte estava inconsciente. Eu jamais poderia voltar lá. Decidi retomar a vida normal que deixara de lado meses antes. A primeira providência consistia em pôr os estudos em dia, se quisesse me formar. Suzy emprestou-me seus apontamentos de história, e consegui os de psicologia com um colega de equipe. Ficava até tarde fazendo os trabalhos, mergulhei nos livros. Tinha muito para recordar, e muito para esquecer. No ginásio, treinava até a exaustão. A princípio, meu treinador e os colegas de equipe ficaram satisfeitos com essa nova energia. Rick e Sid, meus dois amigos mais íntimos da equipe,
surpreenderam-se com minha ousadia e zombaram da minha vontade de morrer. Aventurava-me em qualquer movimento, estivesse preparado ou não. Acharam-me cheio de coragem. Eu sabia que queria me machucar, queria um motivo físico para a dor que sentia interiormente. Pouco depois, o entusiasmo de Rick e Sid transformou-se em preocupação. Dan, você percebeu que está com olheiras? Quando foi a última vez que fez a barba? Indagou Rick. Você parece, não sei, magro demais. Disse Sid. Problema meu, disse rispidamente, não, isto é, obrigado, mas eu estou realmente bem. Bom, durma um pouco de vez em quando, ou não vai sobrar nada de você no verão. Tem razão. Não disse a ele que não acharia nada mal desaparecer. Transformei os poucos gramas restantes de gordura em cartilagem e músculo. Eu estava sólido como uma estátua de Michelangelo. Minha pele estava pálida e translúcida como mármore. Eu ia ao cinema quase todas as noites, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Sócrates sentado naquele posto, talvez com Joy. Às vezes eu tinha uma visão sombria de ambos ali sentados, rindo de mim, talvez eu fosse a presa daqueles dois guerreiros. Não me encontrei com Suzy, nem com as outras garotas que conheci. Todo o impulso sexual era descarregado no treinamento, lavado com suor. Ademais, como eu poderia fitar outros olhos, depois que vi os de Joy? Certa noite, acordei com uma batida na porta e a voz tímida de Suzy do lado de fora. Dani, você está aí? Dan? Ela deixou um bilhete debaixo da porta. Nem me dei ao trabalho de levantar e lê-lo. Minha vida tornou-se uma provação. O riso das outras pessoas feria meus ouvidos. Imaginava Sócrates e Joy gargalhando como dois feiticeiros, tramando contra mim. Os filmes a que assistia tinham perdido toda a graça, a comida tinha gosto de goma. E um dia, durante uma aula em que o Atkins analisava as influências sociais de alguma coisa, fiquei em pé e comecei a gritar a plenos pulmões que era tudo besteira. O Atkins tentou ignorar-me, mas todos os olhos, cerca de 500 pares deles, voltaram-se para mim. Estava decidido a provar a todos eles que era tudo besteira. Algumas mãos anônimas aplaudiram, ouviram-se alguns tisos e sussurros. O Atkins, que não iria perder sua elegância, sugeriu. Você poderia explicar isso? Abri caminho pelo corredor e subi ao estrado. Subitamente desejei estar barbeado e usando uma camisa limpa. Postei-me de frente para ele. O que toda essa porcaria tem a ver com a felicidade, com a vida? Mais aplausos da plateia. Achei que ele estava me avaliando para ver se eu era perigoso, e decidiu que eu podia ser. Ótimo! Fiquei mais confiante. Talvez seja válido o que você está dizendo. Aqueceu suavemente. Meu Deus, ele estava sendo indulgente comigo, na frente de 500 pessoas. Eu queria explicar a todos o que isso significava, ensinaria a eles, eu os faria enxergar. Virei-me para a classe e comecei a relatar meu encontro com um homem num posto de gasolina, o qual me mostrara que a vida não era o que parecia ser. Iniciei pelo conto do rei que vivia na montanha sozinho, em meio a uma cidade enlouquecida. A princípio, fez-se um silêncio mortal. Por fim, algumas pessoas começaram a rir. O que havia de errado? Eu não dissera nada engraçado. Prossegui com a história, mas logo uma onda de risos percorreu a plateia. Estavam todos loucos, ou seria eu louco? O Atkins sussurrou algo para mim, mas não escutei, continuei inutilmente. Ele sussurrou novamente. Filho, acho que estão rindo porque a sua braguilha está aberta. Mortificado, olhei para baixo e depois para a classe. Não, não. De novo, não. Fazer papel de idiota outra vez, não. Comecei a chorar e os risos morreram. Saí da sala e atravessei o campus correndo, até não poder mais. Duas garotas passaram por mim. Robôs de plástico, zumbis sociais. Passaram, olharam-me com repugnância e deram-me as costas. Olhei para minhas roupas sujas, provavelmente cheirando mal, meus cabelos estavam desgrenhados e sem brilho, há dias não me barbeava. Dei por mim no centro estudantil, sem saber como chegar lá, e me afundei numa cadeira de plástico pegajosa, onde adormeci.
Sonhei que estava preso a um cavalo de madeira por uma espada reluzente. O cavalo, parte de um carrossel, girava sem parar enquanto eu tentava desesperadamente alcançar a campainha. Tocava uma música melancólica e, ao fundo, ouvi uma gargalhada terrível. Acordei zonzo e fui cambaleando para casa. Desde então deixei-me levar pela rotina escolar como um fantasma. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Tentava retomar o velho estilo de vida que conhecia, motivar-me nos estudos e nos treinos, mas nada mais tinha sentido. Enquanto isso, os professores matraqueavam sobre o renascimento, os reflexos dos ratos, a maturidade de Milton. Percorria diariamente as Pro Square, em meio a demonstrações dos alunos e andava pelo meio das manifestações estudantis como se estivesse num sonho. Nada tinha sentido para mim. A força estudantil não me proporcionava alívio, as drogas não podiam me consolar. Assim eu vagava como um estranho em terra estranha, preso entre dois mundos, sem apoio em lugar nenhum. No final de uma tarde, sentei-me num pequeno bosque de sequoias, próximo à parte mais baixa do campus, esperando o anoitecer e pensando na melhor forma de me suicidar. Eu não pertencia mais à terra. Não sei como perder os sapatos, tinha apenas uma meia, e meus pés estavam sujos de sangue ressecado. Não sentia dor, nada. Decidi ver Sócrates pela última vez. Arrastei-me até o posto e parei do outro lado da rua. Ele estava terminando de atender um cliente, quando uma senhora e uma menina de cerca de 4 anos entraram no posto. Acho que a mulher não conhecia Sócrates, talvez estivesse pedindo alguma informação. De súbito a menina estendeu a mão para ele. Sócrates tomou-a nos braços e ela enlaçou seu pescoço. A mulher tentou afastar a menina de Sócrates, mas ela não quis soltá-lo. Sócrates riu e conversou com a garota, colocando-a no chão delicadamente. Ajoelhou-se, e eles se abraçaram. Fiquei inexplicavelmente triste e comecei a chorar. Meu corpo estava tomado por profunda angústia. Virei-me, corri algumas centenas de metros e caí na calçada. Estava demasiado esgotado para ir para casa ou fazer o que quer que fosse. Talvez isso tenha me salvado. Acordei na enfermaria. Havia uma agulha espetada no meu braço. Alguém me barbeara e limpara. Sentia-me no mínimo repousado. Fui liberado na tarde seguinte e telefonei para o Centro de Saúde Covel. Dr. Baker, por favor. A secretária dele atendeu. Meu nome é Dan Milman. Gostaria de marcar uma hora com o Dr. Baker, o mais rápido possível. Sim, Sr. Milman. Respondeu ela com a voz jovial e de uma amabilidade profissional, própria das secretárias de psiquiatras. Pode ser na próxima terça-feira, às 13 horas. Está bom para o senhor? Não pode ser antes. Sinto muito, mas não. Antes disso já terei me matado, senhorita. Pode vir hoje à tarde? A voz era tranquilizadora. Às 14 horas. Está bem. Ótimo, então até mais tarde, Sr. Milman. O Dr. Baker era um homem alto e corpulento, com um leve tique nervoso abaixo do olho esquerdo. De súbito, perdi a vontade de falar com ele. Como começar? Bem, doutor. Tem um mestre chamado Sócrates que pula para os telhados. Não salta deles. Isso é o que eu pretendo fazer. Ah, sim. Ele me leva em viagens a outros lugares e épocas. Transformei-me no vento e estou um pouco deprimido, e sim, a escola vai bem e sou um astro da ginástica e quero me matar. Levantei-me. Obrigado pelo seu tempo, doutor. De repente estou me sentindo ótimo. Só queria ver como o meu outro lado sadio estava. Foi ótimo. Ele começou a falar, procurando dizer a coisa certa, mas eu saí e fui para casa dormir. No momento, dormir parecia a única alternativa possível. Nessa noite, arrastei-me até o posto. Joy não estava lá. Por um lado, senti um profundo desapontamento, eu queria muito ver novamente aqueles olhos, abraçá-lo e ser abraçado, mas, por outro lado, foi um alívio. Éramos novamente um contra um, Sócrates e eu. Sentei-me. Ele não disse nada sobre a minha ausência, mas apenas que eu parecia cansado e deprimido. Não havia qualquer traço de piedade em sua voz. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Estou deprimido, sim.
Vim dizer adeus. Devo isso a você. Estou encalhado no meio do caminho e não aguento mais. Não quero viver. Você está errado em duas coisas, Dan. Disse ele, aproximando-se e sentando-se ao meu lado no sofá. Primeiro, não está no meio do caminho, ainda falta muito. Mas está muito próximo do fim do túnel. E segundo, Continuou, estendendo as mãos até as minhas têmporas. você não vai se matar. Olhei-o ferozmente. E daí? Só então percebi que não estávamos mais no escritório, mas num quarto de hotel barato. Não havia dúvidas. O cheiro de mofo, o tapete cinzento e polido, as duas camas minúsculas e o espelho de segunda mão, pequeno e rachado. O que está acontecendo? Nesse momento a vida retornara à minha voz. Essas viagens eram sempre um choque para o meu sistema. Senti uma onda de energia. Uma tentativa de suicídio está em andamento. Apenas você pode impedir. Ainda não estou tentando me matar, disse. Você não, idiota. O rapaz do lado de fora da janela, na marquise. Ele estuda na Universidade da Califórnia do Sul. Chama-se Donald, joga futebol e está se especializando em filosofia. Está no último ano e não quer viver. Vá até lá. Sócrates fez um gesto em direção à janela. Sócrates, não posso. Então ele vai morrer. Olhei pela janela e vi um agrupamento de pessoas, cerca de 15 andares abaixo, olhando para cima, numa rua do centro de Los Angeles. Perscrutando as laterais da janela, avistei um rapaz de cabelos claros, calça leves marrom e camiseta, a uns 3 metros de mim, do lado de fora do parapeito e olhando para baixo. Estava pronto para saltar. Sem querer assustá-lo, chamei-o suavemente. Ele não me ouviu. Chamei de novo. Donald. Ele ergueu a cabeça bruscamente e quase caiu. Não chegue perto de mim. Avisou. Como sabe meu nome? Um amigo meu conhece você, Donald. Posso sentar aqui e conversar com você. Não vou me aproximar. Não, chega de palavras. Seu rosto era inexpressivo, a voz monótona, e sem vida. Dom, as pessoas o chamam de Dom. É. Respondeu ele automaticamente. Ok, Dom, a vida é sua. De qualquer maneira, 99% das pessoas no mundo cometem suicídio. Que diabo está querendo dizer? Indagou ele, um pouco de vida ressurgindo em sua voz. Agarrou a parede com mais firmeza. Bem, vou lhe contar. A forma como a maioria das pessoas vive é que as mata, entende o que quero dizer? Podem demorar 30 ou 40 anos para fazer isso, fumando ou bebendo, por tensão ou comendo demais, é assim que elas se matam. Aproximei-me mais alguns metros. Eu tinha de escolher cuidadosamente as palavras. Meu nome é Dan. Gostaria de conversar mais um pouco, talvez a gente tenha algumas coisas em comum. Também sou atleta, da UC, de Berkeley. Bom. Ele estacou e começou a tremer. Ouça, Dom, estou começando a ficar com um certo medo de ficar sentado aqui nesta marquise. Vou me levantar para que eu possa me segurar em alguma coisa. Levantei-me lentamente. Eu mesmo estava tremendo um pouco. Meu Deus, pensei, o que estou fazendo aqui fora? Falei suavemente, tentando estabelecer contato com ele. Eu soube que o pôr do sol vai ser lindo hoje. Os ventos de Santa Ana estão soprando algumas nuvens de chuva para cá. Tem certeza de que nunca mais vai querer ver outro pôr do sol, outro amanhecer? Tem certeza de que nunca mais vai querer subir as montanhas? Nunca estive nas montanhas. Você não ia acreditar, Dom. Lá em cima tudo é puro, a água, o ar. Você sente o aroma dos pinheiros por toda parte. Talvez possamos fazer uma caminhada juntos. O que acha? Diabo, se você quer se matar, pelo menos veja antes como é subir uma montanha. Pronto, já tinha dito tudo o que podia. Agora só dependia dele. Enquanto falava, desejava cada vez mais que ele vivesse. Agora estávamos a poucos metros um do outro. Pare.
exclamou ele. Quero morrer, agora. Eu desisti. Está bem, disse. Então vou com você. De qualquer maneira, já vi as malditas montanhas. Ele me olhou pela primeira vez. Está falando sério, não está? Estou sim. Quem vai primeiro, você ou eu? Mas, Disse ele. por que você quer morrer? É loucura. Você parece tão saudável e deve ter muitos motivos para viver. Olhe, expliquei, não sei quais são os seus problemas, mas os meus tornariam os seus pequenos, nem sequer iria entendê-los. Chega de conversa. Olhei para baixo, seria tão fácil, bastaria debruçar-me e deixar que a gravidade fizesse o resto. E por fim eu provaria que o presunçoso e velho Sócrates estava errado. Poderia cair rindo e gritando. Você estava errado, seu velho desgraçado, até chegar embaixo, até esmagar meus ossos e triturar meus órgãos e acabar de vez com os pores do sol. Espere. Dom estendeu a mão para mim. Hesitei e por fim agarrei-o, olhei-o nos olhos e o rosto de Dom começou a mudar. A diminuir. Os cabelos escureceram, o corpo reduziu de tamanho. Lá estava eu, de pé, olhando para mim mesmo. Então a imagem no espelho desapareceu e fiquei sozinho. Dei um passo para trás, sobressaltado, e escorreguei. Caía, rolando sem parar. Via mentalmente o terrível espectro encapuzado aguardando vigilante lá embaixo. Ouvia a voz de Soque, gritando de algum lugar lá em cima. 10º andar, lingeries. Colchas. 8º andar, artigos domésticos, câmeras fotográficas. Eu estava deitado no sofá do escritório, diante do sorriso bondoso de Soque. E então? Indagou ele. Vai se matar? Não. Mas com essa decisão, o peso e a responsabilidade de minha vida mais uma vez caíram sobre mim. Disse a ele como me sentia. Sócrates segurou-me pelos ombros e limitou-se a dizer: Fique com isso, Dan. Antes de sair naquela noite, perguntei: Onde está Joy? Quero vê-la de novo. No devido tempo. Ela irá ao seu encontro. Depois, talvez. Mas se ao menos eu pudesse falar com ela, tudo seria muito mais fácil. Quem lhe disse que seria fácil? Sócrates, disse, tenho que vê-la. Você não tem que fazer nada, exceto parar de ver o mundo através de seus próprios desejos pessoais. Liberte-se. Quando perder a mente, você recuperará os sentidos. Até lá, contudo, quero que continue a observar, tanto quanto possível, as ruínas dessa sua mente. Se ao menos eu pudesse telefonar para ela. Vá. Ordenou ele. Nas semanas seguintes, o ruído em minha mente reinou supremo. Pensamentos estúpidos, aleatórios, rebeldes, culpas, ansiedades, desejos, só ruído. Até no sono, a trilha sonora ensurdecedora feria meus ouvidos. Sócrates tivera razão todo o tempo. Eu estava numa prisão. Numa terça-feira à noite, eram 10 horas quando corri até o posto. Entrei no escritório, gemendo. Sócrates! Vou enlouquecer se não conseguir diminuir o ruído. Minha mente está descontrolada, é tudo como você disse. Ótimo! Exclamou ele. A primeira percepção de um guerreiro. Se isso é progresso, eu quero retroceder. Dan, quando você monta um cavalo selvagem achando que é manso, o que acontece? Ele joga a gente no chão, ou dá um coice na cara. Foi dessa maneira que a vida chutou sua cara diversas vezes. Não pude negar. Mas se sabe que o cavalo é selvagem, pode lidar com ele de maneira apropriada. Acho que entendo, Sócrates. Está querendo dizer que entende que pensa? Perguntou sorrindo. Saí com instruções para deixar que minha percepção se estabilizasse nos dias seguintes. Fiz o possível. Minha consciência ampliara-se nos últimos meses, mas voltei ao escritório com as mesmas perguntas. Sócrates, finalmente percebi a extensão do meu ruído mental, do meu cavalo selvagem. Como posso domá-lo? Como diminuo o ruído? O que posso fazer?
Ele coçou a cabeça. Bom, acho que você vai ter que desenvolver um senso de humor. Disse, soltando uma gargalhada. Em seguida bocejou e espreguiçou-se. Não como a maioria das pessoas costuma fazer, com os braços estendidos para os lados, mas como um gato. Curvou as costas e ouvi sua coluna estalar, crac, crac, crac. Sócrates, você sabia que parece um gato quando se espreguiça? Perguntei. Acho que sim. Replicou ele, indiferente. É uma boa prática copiar os traços positivos dos vários animais, assim como deveríamos imitar as qualidades positivas de alguns seres humanos. Por acaso admiro o gato. Ele se movimenta como um guerreiro. Mas acontece que você escolheu o modelo do asno. Está na hora de começar a expandir seu repertório, não acha? Suponho que sim, respondi calmamente. Mas eu estava zangado. Desculpei-me e fui para casa cedo, logo após a meia-noite, e dormi durante 5 horas. Quando o despertador tocou, voltei ao posto. A partir daquele momento tomei uma decisão secreta: chega de bancar a vítima, alguém com quem ele pode se sentir superior. Eu seria o caçador, iria caçá-lo. O turno dele só terminaria ao amanhecer e ainda faltava 1 hora. Ocultei-me nos arbustos na extremidade do campus, perto do posto. Eu o seguiria e de alguma forma encontraria Joy. Escondido entre a folhagem, vigiei cada movimento de Sócrates. Meus pensamentos se aquietaram, envolvidos na vigília. Meu único desejo era descobrir como seria sua vida fora do posto, assunto sobre o qual ele sempre guardara silêncio. Agora eu seguiria a pista até obter as respostas. Olhava para ele como uma coruja. Percebi então, como nunca havia percebido, que ele se movimentava graciosamente como um gato. Lavava as janelas sem desperdiçar um movimento, colocava a borracha nos tanques de gasolina como um artista. Sócrates entrou na garagem, provavelmente para consertar um carro. Eu estava ficando cansado. O céu já clareava quando acordei, do que deve ter sido um cochilo de alguns minutos. Ah, não, eu o perdera. Então localizei-o, ocupado com as últimas tarefas. Meu coração contraiu-se ao vê-lo sair do posto, atravessar a rua e dirigir-se diretamente para onde eu estava, rígido, trêmulo e dolorido, mas bem escondido. Só esperava que naquela manhã ele não estivesse com vontade de passear. Encolhi-me mais na folhagem e prendi a respiração. Um par de sandálias passou suavemente a pouco mais de 1 metro da minha toca. Mal se ouviam seus passos leves. Ele tomou uma bifurcação para a direita. Rápida, mas cautelosamente, fui atrás dele como um esquilo. Sócrates andava surpreendentemente depressa. Eu mal conseguia acompanhar suas largas passadas, e quase o perdi quando, bem adiante, vi uma cabeça grisalha entrando na Dewey Library. O que ele estaria fazendo, justamente naquele lugar? Pensei. E entrei, ardendo de curiosidade. Atravessei a grande porta de carvalho e cruzei com um grupo de estudantes madrugadores, que se viraram, rindo de mim. Ignorei-os e segui minha presa por um corredor comprido. Vi-o entrar à direita e desaparecer. Corri até o local onde ele havia sumido. Não podia haver erro. Ele entrara por aquela porta. Era o banheiro dos homens e não havia outra saída. Não me atrevi a entrar. Postei-me junto a uma cabine telefônica próxima. Passaram-se 10 minutos, 20 minutos. Será que eu o perdera? Minha bexiga enviava sinais de emergência. Eu tinha que entrar. Não apenas para encontrar Sócrates, mas para usar o banheiro. E por que não? Afinal de contas, aquela era a minha área e não a dele. Eu o faria explicar-se. Ainda assim, seria estranho. Entrei no banheiro, e a princípio não vi ninguém. Após aliviar-me, comecei a procurar mais atentamente. Não havia outra porta, portanto ele ainda devia estar ali. Um cara saiu de um dos compartimentos e me viu agachado, olhando por baixo dos compartimentos. Saiu apressado, o senho franzido e balançando a cabeça. Retomei o que fazia. Enfiei a cabeça debaixo do último compartimento e dei uma olhada rápida. Primeiro vi os calcanhares de um par de pés com sandálias, e depois o rosto de Só que entrou bruscamente em meu raio de visão, de cabeça para baixo e com um sorriso torto. Obviamente,
Estava de costas para a porta e curvado para a frente, a cabeça entre os joelhos. Recuei aos tropeções, sobressaltado e completamente desorientado. Eu não tinha um bom motivo para o meu comportamento estranho no banheiro. Sócrates abriu a porta do compartimento e apertou a válvula com um floreio. Uau! Um homem pode ter uma prisão de ventre e ser vigiado por um guerreiro iniciante. Sua risada ecoou pelo banheiro azulejado, e eu enrubesci. Ele conseguira de novo. Eu quase podia sentir minhas orelhas crescendo, novamente transformado em asno. Meu corpo estremeceu com um misto de vergonha e raiva. Sentia-me envergonhado. Olhei para o espelho e ali, bem amarrada em meus cabelos, havia uma berrante fita amarela. As coisas começaram a se encaixar. Os olhares e as risadas das pessoas quando atravessei o campus, a expressão estranha do cara no banheiro. Sócrates devia ter colocado o laço na minha cabeça enquanto eu cochilava nos arbustos. De repente senti-me muito cansado, virei-me e saí. Pouco antes de a porta fechar, ouvi Sócrates dizer, num tom de voz amável: Isso foi apenas para lhe lembrar quem é o mestre e quem é o discípulo. Naquela tarde, treinei como as fúrias do inferno. Não falei com ninguém, sensatamente, ninguém me dirigiu a palavra. Em silêncio, jurei, enfurecido, que faria qualquer coisa para que Sócrates me reconhecesse como um guerreiro. Um dos meus companheiros de equipe me deteve quando eu estava saindo e entregou-me um envelope. Alguém deixou isto na sala do treinador. É para você, Dan. Alguma fã? Não sei. Obrigado, Herb. Saí e abri o envelope. Estava escrito num pedaço de papel sem pauta: a raiva é mais forte que o medo, mais forte que o sofrimento. Seu espírito está evoluindo. Você está pronto para a espada. Assinado, Sócrates.